Pai, Senhor, irmãos. Irmãos, hoje é culto de doutrina. Mais uma vez, eu estou escalado hoje para trazer a mensagem para os irmãos. E hoje, irmão, não vai ser bem uma doutrina mesmo, organizadinha, ponto a ponto, não. Mas vai ser mais uma pegada de reflexão, se aproveitando do momento e da situação que nós estamos vivendo. Então, assim, irmãos, nós vamos refletir aqui num texto bem conhecido da igreja, né? É um texto que se encontra lá em Apocalipse, já é no finalzinho de Apocalipse. Então, eu te convido aí a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 11. E em seguida, nós vamos entrar no capítulo 21 e vamos ler até o verso 7. Né? É os finalmente da história da humanidade aqui que nós vamos ler. Se eu não me engano, em outra mensagem eu citei algo que o nosso pastor falou, que ele havia escutado de outra pessoa, de que acreditava na Bíblia porque a Bíblia ela tem um final feliz, né? Ela tem um final feliz. Então, assim, para aqueles que creem em Deus e obedecem às escrituras dele, as escrituras do Senhor, que obedecem, que acreditam que a história da humanidade ela vai seguir esse registro ponto a ponto, ele vai se alegrar, ele vai se fortalecer, porque como aquele homem citou, a Bíblia ela tem um final feliz. Um final feliz para quem? Para aqueles que servem a Deus, para aqueles que têm compromisso com o Senhor, né? Então, nós, meu querido, temos uma esperança concreta, né? A nossa esperança ela não é uma teoria. Não é uma teoria. Quando nós passamos a acreditar numa coisa, irmãos, ela deixa de ser uma teoria, ela passa a se tornar realidade. Então, se nós realmente acreditamos na palavra de Deus, ela não é um amontoado de conhecimento registrado, não. Ela passa a se tornar a verdade para nós. Ela passa a se tornar a verdade absoluta para nós. Então, a igreja do Senhor, ela tem muito mais motivo para viver alegremente do que para viver tristonha, né? Eu digo tristonha por conta da situação que nós estamos vivendo hoje, que não podemos dizer que é uma situação boa, né? Nós não podemos nos reunirmos no momento como igreja num certo lugar. Nós estamos impossibilitados de estar visitando com constância a nossa família como nós visitávamos, de sair, ter aquele lazer com os amigos, né? Quem gostar de um cinema não pode ir para um cinema, quem gostar de ir para uma praia não pode ir para uma praia, quem gostar de conversar numa praça ou ter aquele momento de comunhão num restaurante não pode. Então, é um momento complicado, é um momento difícil, isso está afetando muitas pessoas, está afetando até cristãos, né? Alguns cristãos estão se abalando com isso, coisa que, de uma visão mais humana, eu entendo esse abalo, eu entendo, porque realmente nós temos essa fragilidade, né? Mas, de uma visão espiritual, eu não concordo muito. Não concordo muito porque a palavra de Deus diz que o cristão, que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então eu creio muito nessa passagem e eu não acredito no desespero do crente, né? Eu acredito que o crente, mesmo sofrendo, padecendo, ele não permite que a situação do momento o desfaleça a tal ponto que ele descreia, né? Eu não sei se essa palavra existe, descreia, né? Que ele desacredite, né? Que ele esqueça as promessas do Senhor. Já até preguei sobre isso, confiar nas promessas que Deus nos deixou. Então, irmãos, vamos lá, vamos refletir aqui, lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 11. Diz assim: Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele.
A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Olha só. Portanto, a antiga ordem está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirmou: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, grandioso, Rei das alturas, Tu és soberano sobre todas as coisas, Pai. Tu és único e todo-poderoso Deus. Tu és o Senhor da nossa salvação. Tu és aquele que traz, Pai, o entendimento e a luz. Tu és aquele, Pai, que nos revela, Pai, a absoluta verdade. Pai, esta noite eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, com o entendimento da Tua palavra, Pai. Que a nossa fé venha a ser fortalecida, Senhor, e que nós venhamos acreditar, Pai, na perfeição dos Teus planos, da Tua obra, meu Senhor. Conclui, Deus, a Tua obra, Pai, na humanidade. Conclui a Tua obra em nossas vidas, Senhor. Maranata, meu Pai, é o desejo da Tua igreja, Senhor Deus. Nos abençoa, meu Pai, hoje, Senhor. Nos abençoa com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler aqui o trecho que fala das últimas coisas, né? Nós vimos aqui que João aqui está no ápice da sua visão, né? Ele já viu uma série de acontecimentos na humanidade. Ele viu a queda da Babilônia, ele viu os dragões, ele viu a prisão de Satanás, ele viu os 1000 anos, ele viu o agir do anticristo. Ele viu muitas coisas aqui, e agora ele chega no ápice da visão. Ele vê a conclusão de todas as coisas. E ele observa que surgiu um trono branco, né? Os teólogos chamam de Bema, o trono branco. E aquele trono branco está o próprio Deus, está ali, o próprio Deus.
E naquele momento ele surge livros, e naqueles livros, dentre aqueles livros, existe um que é chamado de o Livro da Vida, né? Surgem muitos livros, mas um daqueles livros é um livro especial, ele é o Livro da Vida, que ali estão escritos os nomes de todos aqueles que são salvos pelo Senhor. E ele vê o sobrenatural acontecendo, ele vê os mortos sendo ressuscitados. Ele vê o mar entregando seus mortos, o Hades, que essa palavra no grego simboliza o deus da morte, né? O deus do submundo, ou fala realmente do mundo espiritual, né? Do submundo, o Hades. Ele também entregando seus mortos. Tudo é um jogo de simbológico, irmãos. E ele vê aquele livro e ele diz que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E todo aquele que não foi encontrado seu nome no livro da vida são lançados no lago de fogo. Esse livro é o livro das sentenças, né? Está acontecendo aqui agora o juízo final. É o que está acontecendo. Então, Jesus, certa vez, ele diz assim, não temei a carne, né? Não temei aquele que consegue matar somente a carne, mas temei aquele que tanto destrói a carne, mata a carne, como também pega o espírito e joga no lago de fogo, destrói o espírito também. Então, nesse momento aqui, é trazido a ressurreição, todos por grande acerto de contas, e muitos serão jogados no lago de fogo eterno, né? Daí vem a expressão de muitos teólogos acreditam que nesse momento, o momento que nós estamos vivendo agora, o inferno, não há ninguém no inferno. Né? Muitos teólogos pensam assim, não há ninguém no inferno. O inferno ainda vai ser inaugurado. Ainda vai ser inaugurado. Então, a inauguração do inferno, que é esse lago de fogo, que a palavra de Deus também chama de Geena, né? Ele vai ser inaugurado. Inaugurado por quem? Com o anticristo, com a besta, Satanás e todos aqueles que negaram Jesus. Negaram Jesus que não, Jesus, eu não te aceito, não. Negaram Jesus nas suas ações da vida. Como assim, irmão? Você me explica mais. Porque tem muita pessoa por aí, meu querido, que está dizendo que é crente, mas a sua vida não prova que são realmente servos e filhos de Deus, entendeu? Então, a partir do momento que uma pessoa vive indignamente do Senhor, de Deus, ela já está negando o Senhor nas suas atitudes. Não nas suas palavras, nas suas atitudes. É como a parábola, palavras, irmãos, elas só são comprovadas com ações. Certa vez Jesus contou uma parábola de 2 filhos, cujo pai pediu para o primeiro, filho, faz isso. E o filho disse assim, tá certo, pai, eu vou fazer. Mas ele não fez. E depois ele chegou para o outro filho e disse assim, filho, faz aquilo. E o filho disse assim, não, pai, eu não vou fazer. Mas depois ele fez. Então a palavra, irmão, se ela não tiver uma ação para concretizar ela não tem valia alguma. Então há muitas pessoas por aí que se dizem acreditar em Deus, mas a sua vida é totalmente de desacordo com a palavra do Senhor e com a servidão dele. Então esses também serão lançados no lago de fogo. Por quê? Porque a sua vida negaram a presença de Deus. A sua vida... as suas ações não foram ações de crentes, mas são ações anticristãs. São pessoas que seguem o curso do anticristo. Mesmo que o anticristo ainda não tenha se encarnado, eu não sei se ele já está entre nós, mas o sistema dele já é operante desde o tempo dos apóstolos. Então há muitos anticristãos, há muitos anticristos já aí andando na terra, né? Embora muitos estejam disfarçados de crentes, mas na realidade não são. Então, juntamente com Satanás, a besta, o anticristo, e toda espécie de prostituição babilônica, todos estes receberão o lago de fogo eterno. Todos estes irão desfrutar, né? Mas esse é o castigo.
Este é o castigo daqueles que não querem Deus. Mas há a palavra aqui de esperança, de que aqueles que foram encontrados no livro da vida, eles irão testemunhar coisas impressionantes. Tipo, céus e terra irão passar. O mar já não existirá. O mar que simbolicamente, na cultura judaica, simboliza toda espécie de pecado, de ímpio, ou e muitas vezes simboliza a grande massa, a multidão, né? Mas nesse momento aqui, nesse texto que nós lemos, ele está mais no sentido de pecado, de tudo aquilo que é corrupto, né? Que é muito, irá passar. Irá passar. Então, assim, os cristãos legítimos, aqueles que realmente servem a Deus, que foram encontrados seu nome no livro da vida, eles irão testemunhar algo tremendo, eles irão testemunhar um universo totalmente transformado. Porque assim, céus e terra irão passar, tudo isso aqui irá passar, meu querido. Tudo aqui isso irá passar. Nós não teremos mais necessidades comuns como nós temos hoje, tipo necessidade de celestes como o sol, a luz do sol, a luz da lua, as estrelas, coisas físicas que são essenciais para a existência humana, coisas físicas que são essenciais para a existência do planeta, nós não teremos mais essa dependência. Não teremos. Por quê? Porque Deus é que irá sustentar com o seu poder, com aquilo que é sobrenatural. Ele sustentará toda a existência. Toda a existência. Então, o que eu vivo com você hoje irá passar. Irá passar. Uma cidade santa descerá dos céus. O governo de Deus estará sendo estabelecido na terra. O tabernáculo do Senhor estará sendo estabelecido na terra. Na terra. Quer dizer, Jesus ele reinará. Ele reinará aqui com a igreja. Irmão, se vendo aqui irmão, aqui. Mas não essa terra. Algo novo nos acontecerá. Algo sobrenatural acontecerá. Tudo que você vê aqui com seus olhos passará, irmãos. É o sonho, novamente, que eu sempre cito aqui. É o sonho de Nabucodonosor lá no livro de Daniel. Os reinos passarão. Cabeça de ouro, Babilônia passou. Peitoral ali de bronze, de prata, né? Passou, o Império Medo-Persa passou, aí vem um ventre de bronze ali, simbolizando os gregos, passou também, aí vem os pés ali, Roma, com parte de barro, parte de ferro, reinos que não tem uma substância tão firme, porque não existe mistura de barro com ferro, não há firmeza nisso, também passou ou está passando, né? Então, o que falta? Essa pedra sem o auxílio de mãos cair na terra, né? Destruir toda a estátua. A palavra de Deus diz lá em Daniel, se eu não me engano, lá em Daniel mesmo, diz que a estátua foi esmiuçada de tal maneira que ela virou pó e foi levada pelo forte vento. Ela virou pó, irmão, e desapareceu. Qual é o sentido disso? O sentido é que Deus destruirá. Deus destruirá todos os reinos que já passaram. Deus destruirá o reino que nós estamos vivendo hoje. Tudo isso vai passar. Aquilo que a igreja irá desfrutar é algo totalmente novo. É algo totalmente novo. Deus nos dará novos corpos. Deus enxugará toda lágrima. Você entende isso? Você consegue imaginar um mundo sem sofrimento, um mundo sem lágrima? Irmão, se não quer dizer que eu vou esquecer de todas as coisas? Não. Em nenhum momento a palavra de Deus diz que nós esqueceremos de tudo aquilo que nós passamos aqui na terra, seja bom, seja ruim. A Bíblia não dá base para dizer de uma amnésia espiritual. Ela não dá nenhuma base para isso. Mas ela diz que toda lágrima será enxuta.
Então, milagres estarão acontecendo na nossa substância, na nossa consciência. A glória que nós presenciaremos, irmãos, será tão tremenda que não há nada, que não há lembrança ruim que venha, que consiga derrubar esse sentimento glorioso que nós iremos sentir. Não há. Nós estaremos provando o amor eterno de Deus, irmãos. E isso cobre qualquer mazela. Isso cobre qualquer mazela. Então, toda lágrima será enxuta. O nosso Deus, ele sentará no seu trono, né? Ele estará reinando toda a humanidade, todos os seus escolhidos. E isso acontecerá para todo sempre. A visão lá do rei Nabucodonosor foi de uma rocha destruir a estátua por completo e essa rocha crescer e se tornar um monte tão gigantesco que subsistirá pelos séculos dos séculos. Isso é o reino de Deus na terra. É grandioso como uma montanha e subsistindo para todo sempre. É o reino de Deus. Então, a Bíblia, ela tem um final feliz. O servo de Deus, ele tem um final feliz. Agora, meu querido, hoje, nós estamos vivendo um momento complicado, delicado, né? E há muitos cristãos aí que estão desesperançosos. Eu não quero que esse seja a situação da nossa igreja, do nosso ministério, Kairos. Eu não espero que esse não seja a nossa situação. Eu espero que não tenha no nosso meio cristãos que estão abalados desse ponto, desesperançosos. Irmãos, nós perdemos um irmão há pouco tempo agora. Perdemos. Nós não somos bem com a situação da morte. A morte ainda é nosso pior inimigo, vamos dizer assim. Ninguém quer morrer, ninguém quer passar por essa experiência. E isso é natural, porque o ser humano, a princípio, ele não foi criado para morrer. O ser humano, ele foi criado eternamente ali. Adão e Eva, como os primeiros da nossa espécie, eles foram criados para viver eternamente. A morte, ela é uma consequência do erro deles. Não é uma naturalidade da essência humana, não. A morte é uma consequência que veio por conta do pecado. Mas a palavra que nós lemos diz: então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Quer dizer que a morte, meu querido, ela vai ser extinta. Ela vai ser extinta. A morte, ela vai ser extinta tanto para o crente que serve a Deus, como para aquele que não serve. Então isso deve gerar em mim, em você, ou para aquele cristão que não está levando a sério a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você que não leva a sério a palavra de Deus na sua vida, deixa eu te dizer uma coisa: a única coisa que vai morrer é a tua carne. O teu espírito viverá para sempre. O teu espírito viverá para sempre. A palavra de Deus é muito clara, que ele diz que a morte foi lançada no lago de fogo. Quer dizer o quê? Que a morte, ela vai ser extinta. Ela vai ser extinta. Aí ele fala: e esta é a segunda morte. Mas essa segunda morte, ela não é um fim absoluto. Ela é uma permanência. Será lançado no lago de fogo. O lago de fogo é uma região de eternidade, meu querido. O lago de fogo, em outras palavras, é um inferno. É um inferno eterno. Quer dizer, essas pessoas que não servem a Deus serão lançadas lá e elas estarão lá constantemente morrendo por toda a eternidade. Não haverá um fim absoluto. Não haverá. Não haverá. Então a morte, ela vai ser extinta. A morte, no sentido de absoluto, fim e destruição, será extinta. Embora haja algumas crenças por aí, os mormons, por exemplo, não acreditam na morte eterna. Eles acreditam que o inferno, ele é um lugar temporário. A pessoa passa ali um certo período de tempo, paga toda a dívida dela e depois ela é ascendida aos céus, ou a alguns dos céus, como eles acreditam também. Mas isso é uma heresia, isso é algo que a palavra de Deus não confirma. Não confirma. A palavra de Deus fala de céu eterno e fala de inferno eterno. Então, assim, são dois lugares
que só tem porta de entrada e não tem porta de saída. É o céu e o inferno. Uma vez que se entra em um desses lugares, não é possível mais sair. Então vigia, meu irmão. Vigia, você que ainda não tomou uma atitude mais séria, você que ainda não está levando mais seriamente a palavra de Deus, que ainda não está vivendo como deve viver, eu te aconselho, se conserta, prepara o teu altar. Porque a situação que nós vivemos hoje nos prova que está cada vez mais próximo do juízo final, né? E se você morrer antes de chegar aqui, esse texto de Apocalipse que nós lemos, deixa eu te dizer, o texto nos resguarda que os mortos voltarão à vida. Porque a única coisa que vai morrer, meu querido, mais uma vez falando, é essa carne aqui, ó. O teu espírito nunca vai morrer. Então a morte nunca foi uma saída. A morte nunca foi uma fuga, não. Não. Então, se você não chegar até esse tempo aqui, de todo jeito, você vai ser ressurreto nesse tempo aqui. E você estará dentre esses mortos para o grande juízo final, diante dos livros que serão abertos, diante do livro da vida. E você vai testemunhar se o teu nome está lá ou não. Então, meu querido, hoje nós vivemos o princípio das dores. Nós vivemos o cumprimento das profecias do Senhor. Nós iremos chegar até esse ponto aqui. Mas falando de hoje, eu quero dizer para os irmãos que os irmãos têm que permanecer firmes. Eu sei que a morte não é algo comum e que nós tememos ela. Eu sei disso. Ninguém quer morrer, ninguém quer que um ente querido do seu morra. Mas entenda, meu querido, a nossa visão em relação à morte, ela tem que ser uma visão de esperança. Não de abalo, não de desespero. É uma visão de esperança, ainda mais quando se tratamos de crentes. Quando morre um crente, meu querido, nós choramos, nós lamentamos, e Deus até se agrada disso, porque é uma prova de amor para com aquele irmão. Jesus chorou, Lázaro morreu. Jesus, ao ver aquela comoção ali das irmãs de Lázaro, dos amigos de Lázaro, ele também se comoveu no coração e chorou. Ele estava na condição de homem no nosso meio. Na condição de homem. Ele chorou, ele também se emocionou. Então, Deus entende a nossa comoção quando nós perdemos um ente querido. E ainda mais quando é um ente querido que é crente, Deus entende. Mas Deus quer que a nossa atitude em relação à morte seja uma atitude de esperança, meu querido. De esperança. Quando falamos de crente, de esperança. Porque qual é a nossa esperança? A esperança nossa é que quando um crente morre, quando na história lá do rico e do Lázaro, que eu não creio ser uma parábola, que eu não creio ser uma ilustração, mas uma expressão da realidade espiritual após a morte, que diz que quando Lázaro morreu, veio a presença de anjos. Veio a presença de anjos e o levou. Diferente da experiência espiritual do rico, que a história lá diz que quando registra a morte dele, diz somente assim: e o rico morreu, então foi sepultado. Você vê apenas uma atitude terrena sobre a morte daquele homem. Você não vê uma atitude espiritual sobre ele. Você só vai ver a condição espiritual dele depois que ele vai se encontrar num lugar de tormento. Mas a condição espiritual de Lázaro, ela se apresenta logo após o seu falecimento, que diz que anjos estavam ali com ele. Então, meu querido, para o crente, a morte é mais uma libertação. A morte é um passaporte de um lugar ímpio, de um lugar tenebroso que é esta terra, de um lugar cheio de mal que é esta terra, para um lugar santo. Para um lugar de conforto, de consolo, de eternidade ao lado do Senhor. Então, essa deve ser a visão, para mim e para você, da morte. Nós cristãos devemos enxergar a morte como um passaporte para a eternidade com Deus. Nós devemos usar de esperança, de fé. Você vai encontrar lá em Hebreus, capítulo 11, do verso 38 ao verso 40, você vai encontrar assim, ó, as palavras, ó: o mundo não era digno deles,
vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Você vê lá no capítulo 11 de Hebreus a história dos heróis da fé. Então ele vai falar de Moisés, ele vai falar de Davi, ele vai falar de Jefté, ele vai falar de Baraque, ele vai falar de Melquisedeque, ele vai falar de uma série de homens e de profetas que não viram o Jesus encarnado, que não concretizaram a promessa do Messias, mas foram homens que viveram pela fé, a dignidade de Deus. Foram homens que viveram pela fé, né, a vinda desse Salvador para redimir a humanidade. E por esta fé, eles foram recebidos e aperfeiçoados na eternidade com Deus. Esses homens passaram por maus bocados, meu querido. Não é nem o que eu e você estamos passando hoje. Esses homens foram perseguidos, esses homens se esconderam em cavernas, esses homens passaram fome, esses homens passaram por tempestades, esses homens foram cerrados ao meio, esses homens foram enforcados, esses homens foram motivos de chacota, colocaram peles de ovelha sobre as costas deles e soltaram nas arenas para serem devorados pelos leões ali no Império de Nero e de alguns outros imperadores. Então, meu querido, coisa mais ruim, outros já passaram e existe até outros passando nesse momento, porque não é a realidade do nosso país, então a gente não tem essa noção, mas existem cristãos agora ainda passando pelo martírio, sendo mortos por causa da sua fé. Hoje nós somos assolados pelo coronavírus. E muitos estão aí incapazes espiritualmente, muitos estão sendo abalados espiritualmente. Então essa mensagem, meu querido, é para que você olhe para os heróis da fé e encontre neles motivo para serem fortes. Porque esses homens foram fortes, esses homens foram leais até a morte. Até a morte. E a morte para eles não foi o fim. Não foi o fim. O apóstolo Paulo diz assim, ó, combati o bom combate, guardei a fé. Ele diz que ele estava sendo derramado como libação, como oferenda a Deus. A vida dele naquele momento do martírio, do degole de cabeça, era uma oferenda a Deus. A vida dele, ele estava naquele momento mostrando que a vida dele era do Senhor. Então, meu irmão, você pode dizer, irmão Silviano, você está falando isso porque você não perdeu um ente querido seu. Você está falando isso porque você não está com coronavírus. Meu irmão, glória a Deus que eu não perdi um ente querido meu. E glória a Deus 2 vezes por eu não estar com coronavírus. Glória a Deus. Mas essa palavra ela tem que ser pregada. E eu estou pregando aqui, exortando você, mas ao mesmo tempo eu estou me exortando. Isso que tem que ser aplicado na sua vida também deve ser aplicado na minha. E eu tenho que ter fé de que a nossa vida, a minha vida pertence ao Senhor e que Ele vai fazer dela o que Ele quiser. Ele vai fazer dela o que Ele quiser, meu querido. Então, creia em Deus. Tome exemplo dos mártires. João Hus foi um dos pais da igreja. Quando ele foi para a fogueira, fizeram a proposta para ele. Olha, revoga, desiste, se desfaz disso que tu está pregando e tu não vai ser queimado, vivo. E ele não desistiu, ele disse assim, Jesus nunca me fez nenhum mal, por que eu vou desistir agora? Né? Então, como muitos outros aí que morreram pela causa do Senhor, nós, meu querido, devemos viver com esperança. Esperança nesse texto aqui de Apocalipse. Que se a doença vir e nos matar, ela estará apenas matando a carne. E se ela matar essa carne, entenda, ela matará porque Deus quis que ela matasse.
E isso que eu estou falando é algo forte, mas é a verdade que tem que ser pregada, meu querido. Eu digo aqui constantemente para Raquel. Eu digo para Raquel assim, minha filha, só vai morrer quem Deus quiser que morra. Eu sei que isso é forte, mas é a verdade. A vida e a morte estão nas mãos do Senhor, meu querido. Amadureça para isso e aceite isso. Se você está temendo agora, se você está sentindo dores agora, se está sendo difícil toda essa situação para você agora, busque conforto em Deus. Eu não estou negando aquilo que você sente. Eu não estou negando a tua angústia. Mas eu estou tentando lhe consolar com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos dá uma notícia boa. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o dono da vida. A palavra do Senhor nos diz que Jesus nos salvou. Ele já fez essa obra. Ele já cumpriu essa obra. E que se a gente tiver de morrer, morreremos crentes, meus irmãos. Morreremos crentes. Com fé de que no texto que nós lemos aqui de Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, nós seremos ressurretos para desfrutar dos novos céus e da nova terra. Para desfrutar da vida eterna com o Senhor. O verso 7 lá do capítulo 21 de Apocalipse diz assim, ó, o vencedor herdará todas essas bênçãos. Quem é o vencedor? O crente que permanece fiel a Deus até o fim. Nós não fomos provados até a morte. Nós não fomos. Nós não estamos sendo levados como martírios. Não estamos. Nós não estamos sendo perseguidos como algumas outras nações perseguem os cristãos. Nós não estamos. Mas no nosso dia a dia, nós devemos provar que somos servos de Deus, diante das situações da nossa vida pessoal e diante das situações que acontecem no mundo. E o coronavírus é uma situação mundial. E a igreja ela deve se comportar como quem tem fé, como quem tem convicção de que até essa mazela está no controle de Deus e que Ele irá fazer com a terra, através dessa doença, até onde Ele quiser fazer. O que Ele quiser fazer. Meu amigo, acorde nesse momento. Já foi aí milhares de pessoas mortas, não é isso? Pela Covid-19, milhares. Mas dentre esses milhares, outros milhares estão entrando no céu. Está acontecendo uma ceifa na terra, meu querido. Muitos estão sendo condenados e muitos estão sendo salvos. Aceite isso com maturidade. Creia. Creia. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é que está no comando de todas as coisas. Creia. O livro de Apocalipse está aqui. A Bíblia Sagrada, a história da humanidade termina bem para os cristãos. Termina bem para os servos de Deus. Então eu chamo a tua atenção, servo de Deus, agora. Confie, não se deixe abalar. Entenda, aceite a vontade de Deus. Peça forças a Deus para aceitar a situação. Peça forças a Deus para viver a situação como quem crê, como quem tem fé, como quem acredita. Que eu e você não viemos ser reprovados por Deus nesse momento, não. Que eu e você viemos passar por tudo isso com fé de que Deus está controlando todas as coisas e que nós estamos seguros nele. Seguros nele. O verso 7 diz, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Isso para os vencedores. Irmãos, nós já somos vencedores, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós já somos chamados por Deus como filhos. Nós somos filhos do Altíssimo, meu querido. A igreja está registrada no livro da vida. No livro da vida. Então tenha fé, tenha esperança. Sinta-se seguro nas mãos de Deus. Tudo isso vai passar. E a história da humanidade ela tem um final feliz com o Senhor. Tá bom, meu querido?
Essa é a mensagem de Deus. Que Deus conforte seu coração, que Deus lhe dê força nesse momento. Seja maduro nas vontades do Senhor. Se está difícil para você aceitar, peça ao Espírito Santo de Deus capacidade para aceitar a vontade de Deus. Ele é poderoso para fazer isso no teu coração. Tá bom? Fica com Deus, meu querido. A paz do Senhor.